E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast da Escola Revolution. Eu sou o Murilo e esse é o episódio número 70. Yay! E você tenta, mas não consegue. Mas não consegue. Quem tá comigo aqui é o senhor Rainer Alencar. Eu aqui mais uma vez. E aí, Rainer, você está ficando folgado nesse podcast. Folgado por quê? Você tá deitado num sofá gravando. É um divã. Esse aqui, ó, o podcast é um momento que a gente vem aqui, ó, e dá uma aliviada na vida. Você gosta de The Witcher? Witcher? Só quando eu não tô jogando. Já leu alguma coisa? Também não. Porra. Eu fui jogar Witcher e aí eu fui sair da taverna e o cara ficou esbarrando na parede e eu falei, porra, não paguei um PlayStation 4 pro cara ainda tá esbarrando na parede. Achei a movimentação do personagem meio devagar. Pode vir até mim, haters. Eu não gosto de Witcher. Bom, eu platinei The Witcher. Eu tenho 200 horas de jogo de The Witcher 3. Olha aí, olha aí o Murilo querendo ser contratado pela CD Projekt Red. Pode me chamar, que eu sei bastante coisa. E eu tô lendo os livros agora também. Sim. E hoje eu recebi uma notícia maravilhosa. Que foi divulgado o ator que vai interpretar o Geralt de Rivia e na série da Netflix. Geraldão. Que? Vai ser do Netflix? É. E já tem o ator do Geralt. Você não quer saber quem é? Quero saber quem é. O homem mais lindo do planeta Terra. É o Brad Pitt? Não. É o Ryan Gosling? Não. É o... Já tô pegando qual que é o teu estilo. É o Jake Gyllenhaal. Quem? Não sabe. Então... Esse eu não conheço. Então tá bom. Então, esses são os meus gatos. Cara, quem vai interpretar o Geralt é o homem mais lindo de todos, que é o... Você vai falar que é o Mel Gibson. Você vai ficar um perfil dos caras mais lindos dos anos 90, que é Mel Gibson. Como é que é o nome daquele cara? George Clooney. Não, quem vai interpretar ele é o Henry Cavill. O super-homem. Henry Cavill. Caramba, nada a ver essa merda, hein? Nada a ver. Nossa, vai ficar muito ruim. Como não? Gente, olha aqui, ó, presta atenção nas minhas palavras aqui. A minha previsão é que vai ficar uma merda. Não, cala a boca. Eu vou hatear isso aí, ó. Eu sou o maior defensor, vai ficar pica, vai ficar muito massa. Não vai, cara, infelizmente. Mas pode ser que fique bom, então vamos ver. Tomara que ele não tenha que gravar outra Missão Impossível de bigode, pra não ter que fazer um CG, né? Sabe que o meu Geralt no PS4 ele usava bigode. Então já tá perfeito aí, ó. Então pronto, então já pode mandar gravar. Então vamos lá, Rainer, sobre o que é o tema de hoje, você sabe. O tema de hoje é sobre estudo e como montar uma rotina para poder estudar fundamentos. Perfeito, exatamente. Então, várias pessoas pediram pra gente falar sobre esse tema, né? A gente abordar essa questão do estudo e no caso, como organizar essa rotina, né? Já que a gente tem tantas matérias, tantas coisas para aprender, tantas coisas. A dúvida que a gente recebe é mais relacionada a fundamentos, né? Então, sim. Como que a pessoa ela consegue estudar as coisas legais e manter a rotina nos fundamentos? Uhum. E como que ela organiza esses fundamentos, sabe? Se ela estuda, tipo, só anatomia, e depois ela vai para outras coisas, Sim. sabe? Ou se ela tem que estudar tudo junto. Uhum. Como que se organiza isso para ficar mais fácil, para você progredir de forma mais eficiente, né? Pois é. Eu acho que o ideal pelo estudo é, assim como de outras áreas, fora da arte mesmo, pode ser, tipo, sei lá, pra você estudar matemática ou gramática ou qualquer coisa assim, eles são parecidos a forma de estudo. E não adianta você se sobrecarregar de uma matéria só, porque não é assim que você vai aprender. Você aprende em geral com o que você vai fazendo aos poucos ao longo do tempo. Então é mais interessante você estudar um pouco, justamente, de cada parte dos fundamentos ao longo do tempo e sempre voltando e revisitando as matérias, do que você ir lá e se encher de um monte de informação e não pegar nela mais por um longo tempo, sabe? Então o ideal é justamente que você consiga repartir, e se você justamente conseguir variar até dentro do mesmo dia os assuntos, também é interessante, sabe? Às vezes você quer focar muito numa coisa. Não é ruim, né? Poxa, só de você estar conseguindo parar para estudar, parabéns para você. Você já é o 1% das pessoas já, porque a galera realmente tem muito problema para estudar. Então, mas você já está empenhado em estudar e agora você está decidindo como você dividir seu tempo. O ideal é justamente que você, se possível, se você conseguir, organizar esses temas dos seus estudos, falar tipo assim, vou estudar fundamento hoje de luz, sombra,
E lembrando, né, a gente fala fundamento porque eles são a base, mas isso não significa que eles são pouco ou que o conteúdo é meio raso, sabe? Porque esse conteúdo, na verdade, justamente, ele é muito grande. Eu acho importante a gente comentar isso, porque tem muita gente que considera fundamentos como uma coisa de principiante, né? Pois é. E não é necessariamente isso. Exatamente. E justamente quando você fala fundamento, pode dar uma impressão de que é uma coisa básica, sabe? Mas ele é básico não porque todo mundo sabe, ele é básico porque todo mundo precisa, entendeu? E todas essas áreas justamente são muito amplas. Você vai estudar anatomia, poxa, o que você vai estudar de cada músculo, de cada coisa, e gestual, e cada tipo de pose, cada tipo de personalidade, e você vai estudar a luz, e você vai estudar as 1000 características da luz, e de como ela se comporta em tal material, o ambiente. Tudo isso é muita coisa. Então, se você conseguir organizar e, sei lá, alguma coisa como fosse uma tabela do que você tem para estudar ali e conseguir jogar ao longo do tempo, como é feita a grade horária mesmo nas escolas, sabe? Só que aí você vai fazer ela para você, no caso, o que você vai estudar, e você pensar numa rotina em que você volte sempre nas coisas que você já estudou. Ou seja, você sempre vai andar para frente e depois você vai revisitar o que você já viu. Você não vai poder ser, digamos assim, isso não é uma estrada que vai só pra frente, porque senão você acaba esquecendo, porque o único jeito de você conseguir realmente deixar aquelas coisas fixadas em você é você sempre retornando a elas. E outra coisa, aplicando elas, assim, a gente fala de estudo, porque a gente pega a teoria, estuda ela, faz, sei lá, igual eu quero aprender a fazer renderizar um castelo. Eu não preciso ir lá e renderizar um castelo para poder renderizar o castelo. Eu pego e aprendo a renderizar uma pedra. E dessa pedra vai ser o meu fundamento para eu fazer todo aquele castelo. Então, isso deixa o meu estudo mais rápido também, né? Porque toda vez que você fala assim, poxa, vou fazer um castelo para aprender a fazer um castelo. Não, você não precisa disso também, sabe? Igual, você não precisa fazer uma puta armadura para poder aprender a fazer metal. Você pode fazer um objeto simples e tal. Porque senão, se você for... Toda vez que você for estudar, você se dá tarefas muito grandes assim, você pode ficar um pouco frustrado, porque você vai errar num grande em vez de errar numa coisa pequena. Então, evitar fazer isso. E você precisa estar consciente dessa complexidade que são os fundamentos. Porque também tem muita gente que parece que quer as coisas muito rápido, né? Sempre tem. A gente sempre comenta sobre... Eu acho que, cara, é essa coisa que a gente mais fala nesse podcast. A gente fala um monte de coisa, um monte de abobrinha aqui. Aí no final fala, mas então a dica é que você tem que ter paciência. Isso é. Mas pior que isso é verdade, porque tem muita gente que pega lá e, beleza, vou estudar fundamentos. Aí ele pega um livro inteiro lá do Michael Hampton, folha o livro assim de uma vez só e fala, pronto, fundamentos, agora eu vou desenhar um dragão guerreiro aqui. Pois é, saca? Não vai funcionar assim, você não consegue absorver tanto material. Você pode até, de uma certa forma, entender aquilo, beleza. Só que uma coisa é você entender, outra coisa é a prática. E outra coisa é você conseguir aplicar aquilo, você tá entendendo? Igual, é muito fácil você ver, às vezes, um desenho que tá anatomia errada e falar, porra, tá errado. Agora, outra coisa é você ir lá e fazer uma anatomia certa, sabe? Porque a gente entende antes de conseguir aplicar. Então, antes de você conseguir chegar no nível de fazer aquilo, você consegue, digamos assim, compreender. Mas então não é a mesma coisa, sabe? Eu posso exemplificar isso de uma maneira prática aqui, que é a minha própria experiência, na verdade. Eu faço 3D, mas eu gosto muito de desenho, sempre gostei muito de tradicional e pintura, essas coisas. E aqui na escola eu fiz um curso de anatomia, certo? Foi com o Eric Kenji, monstrão, e eu fiz esse curso com ele. Eu entendi toda a parte de anatomia, mas quando eu aplicava, era feio, sabe? Sei. E eu não entendia, tipo, eu fazia lá e pra mim tava bom, né? Mas hoje, quando eu olho os meus sketchbooks antigos, eu penso, nossa, que feio que tá isso aqui. Mas você via ali todos os músculos ali, sabe? Tudo no lugar certo. Mas o desenho não tava bom. Tempos depois eu fiz o curso de fundamentos do desenho com o Luiz Kemerich, outro monstrão maravilhoso. E daí, tipo, daí lá é fundamentos, né? A gente aprendeu perspectiva, formas básicas, luz e sombra, tudo isso e por muito tempo. Aí, beleza. Passou, eu acabei o curso. Deve ter passado aí um ano, talvez. Eu voltei, daí eu fui desenhar algumas coisas, assim, e eu olhei, tipo, cara, tá uma bosta essas minhas figuras humanas. Eu vou fazer o curso de figura humana de novo. Aí agora eu tô fazendo o curso de anatomia novamente, só que agora tá, tipo, é outra visão completamente diferente.
Porque agora eu tenho toda a visão dos fundamentos, sabe? Agora eu consigo pegar e desenhar uma perna e colocar ali uma perspectiva de um ponto de visão e colocar todo o volume da perna e dos músculos, sabe? É porque uma Isso coisa faz completa diferença. É porque uma coisa é quando você, às vezes, no início, quando a gente vai aplicar, a maioria do nosso conhecimento, a gente tenta aplicar como a gente lembra das coisas. Você vai fazer uma perna, igual, mesmo quando você tá visualizando ali mesmo quando você tá olhando a anatomia e fala assim, vou aplicar aqui. Você tá olhando seja uma foto, uma pessoa de verdade ou uma referência. Você vai falar assim, vou fazer aqui também. Só que o que você tá fazendo não é entender o que tá acontecendo e ir aplicando. Você tá meio que tirando uma foto com os olhos e tentando lembrar daquilo e aplicar no papel. O que é diferente de entender e refazer aquilo do zero, sabe? Por isso que a gente tem, quando a gente vai ver a galera fazendo estudo de, como é que chama? Modelo vivo, os desenhos não necessariamente tem que estar igual ao modelo. Eles têm as ideias que tem ali no modelo. Tem muita coisa que ele vai tirar dali, da pose, do tamanho do músculo, coisa assim. Mas ainda existe muita estilização ali. E essa estilização vem justamente do que a pessoa está criando ali na hora também. Então é diferente dele pegar e meio que tentar só reproduzir o que ele lembra. Porque ela não vai desenhar enquanto vê. Porque se você olha para aquele objeto, você olha para o papel de novo, na verdade você não tá... Justamente, não é como se estivesse fazendo por cima. Você tá lembrando do negócio que você viu há um segundo também, sabe? Ou seja, você tá tentando imprimir ali uma coisa que você viu ali, daquele flash. É diferente de você tentar refazer aquilo e entender como que funcionou a perspectiva, como que funcionou o movimento e tentar refazer aquilo ali com o que você conhece dos fundamentos. Bom, essa perspectiva toda que a gente discutiu aqui é meio que falando sobre a importância do fundamento, né? Sim. Correto? Até sobre isso a gente já tem um podcast, onde a gente fala só sobre esse, mais ou menos, esse papo mais aprofundado sobre isso que a gente acabou de falar. Mas enfim, a dúvida hoje é como que eu me organizo para organizar uma rotina de estudos em fundamentos. Sim. Como que você pratica isso? Como que você já praticou, sei lá? Como que foi isso para você? Essa questão da forma de organizar os estudos depende de qual é o seu estado hoje. Você é um estudante, você está trabalhando, qual que é a sua situação, sabe? E ela vai variar muito, porque se você tem 3 horas para estudar, é uma coisa. Se você tem, assim, por dia, outra coisa é você ter 3 horas para estudar, talvez por semana. Então... E tem a questão, se você trabalha com isso, muitas vezes o seu estudo ele vai ser guiado pelo que você está precisando fazer na época, sabe? Igual, tá rolando um trabalho que você vai precisar desenhar um monte de animal. Você não vai ficar estudando, sei lá, perspectiva de arquitetônica, tá entendendo? Sim, sim. E aí meio que o trabalho vai guiando o seu estudo às vezes. Só que isso aí é você sendo guiado pela vida, não você pegando ela pelas rédeas e guiando pra onde você quer, digamos assim. Então vamos partir do pressuposto que a pessoa ela tem controle dessas rédeas. Pois é, ela tendo controle dessas rédeas e ela tendo esse tempo para estudar, a gente volta pro que eu falei antes, que é tentar variar os estudos dela, ou seja, ela não focar numa coisa só, igual a gente falou assim, anatomia, e eu vou pegar e vou estudar só anatomia, e vou fechar anatomia, assim, mesmo que demore muito, eu faço assim, 1 ano de anatomia. E aí, ano que vem, eu começo a estudar só cor e não volte pra anatomia. Não, o ideal é você, se você puder, é você ter na sua rotina todas as matérias ao mesmo tempo. As matérias básicas que eu digo, no caso, tipo, luz e sombra, anatomia, gestual, composição, sabe? E tentar estudar elas um pouco cada dia. Se você, eu acho que talvez três matérias num dia só, eu acho talvez meio pesado. Mas eu acho que umas 2 por dia eu acho interessante. Posso dar uma outra sugestão, assim? Que foi mais ou menos como eu fiz o curso de fundamentos, né? Sim. É até legal mencionar que se você nunca fez um curso de fundamentos, seria bom você fazer, né? Sim. Ou um curso ou procurar material sobre isso na internet, né? Seja o professor autodidata, você tem que começar por aí. Porque como que foi? A gente começa do zero lá, começa fazendo trabalhos com linhas e tipo cubos em um ponto de perspectiva. A gente ficou uma semana inteira fazendo isso. Sim. Aí vai lá, 2 pontos de perspectiva, mais uma semana toda fazendo isso. Aí vem 3 pontos de perspectiva, vem formas básicas, vem formas orgânicas, vem vários conceitos de fundamentos que envolvem tipo distorção de perspectiva sobre determinadas condições, luz e sombra.
formas de acabamento, de desenho, sabe? Esse tipo de coisa, como que você apresenta um desenho numa página. Pois é, mas isso pensando só em modelo tradicional, né? No caso, lápis, borracha, essas coisas, trabalhando com esse tipo de material. Tinha gente que fazia no digital também, sabe? Uhum. Mas enfim, eram esses os fundamentos e cada conceito a gente estudava por uma semana. Uhum. Depois disso, a gente ia estudando temas. Então, a gente pegava lá, tipo, animais, peixes, pedras, carros, estruturas arquitetônicas. E daí, quando a gente estava fazendo esses estudos, a gente era incentivado ali, né, meio que usar todos os fundamentos que a gente estudou antes. Sim. Então, você ia lá para você desenhar um prédio lá. Então, primeiro você usava as formas básicas, você usava a perspectiva que você quer, você pensava em tudo isso, sabe? Depois você começava a renderizar, aplicar material, a pensar em luz e sombra. Então, tipo, é para isso que servem os fundamentos, né? Que é para você usar tudo isso junto. Não é uma coisa que você estuda e esquece, né? Sim. Por mais que você não tenha que desenhar toda vez o esqueleto de um personagem, cada vez que você vai criar ele. Assim, a partir de um determinado momento, quando você alcança certa experiência, e dependendo do tema, se ele for muito repetido já para você já vai necessitando menos fazer aquele esqueleto. Mas você tem aquele esqueleto já incorporado já no seu desenho, digamos assim, na sua mente, sabe? É como lembrar um pouco do que faz o Kim Jong-un, porque a impressão que a gente tem... Kim Jong-un é aquele ditador norte-coreano, né? É esse mesmo. Porque a impressão que a gente tem quando vê o cara desenhando é que, tipo, que ele tá desenhando sem nenhuma base, digamos assim. Não. O que não tem... A gente que não tá tendo acesso à base que ele tá tendo. Porque a base dele tá toda ali na cabeça dele, sabe? E ele tá visualizando aquilo no papel antes de desenhar, sabe? Não que ele tá visualizando tudo pronto, mas ele imagina mais ou menos o tamanho que vai ter e essa coisa toda, e o que vai ser o objeto, que forma que vai tomar. Então tem uma base, só que ele não vai desenhar a base para depois desenhar por cima. Ele já tem a base pré-estabelecida na cabeça dele, ele já vai desenhando direto, sabe? E pensando a cada pincelada também. Não são esboços tão soltos que vão se consertando, não. Ele pensa antes de fazer cada movimento do pincel. E o que ele pensa? O pensar dele é justamente ele lembrando e pensando nas coisas que são fundamentais daquele desenho. Seja a questão, sei lá, eu vou botar anatomia, mas... Porque imagina o carro, a anatomia do carro são as peças do carro, a roda dele, como que funciona. Então ele tá lembrando desses fundamentos, ao mesmo tempo que ele tá lembrando dos fundamentos de perspectiva, em que ele vai estar encaixando aquilo. Porque ele não pode desenhar um carro, sei lá, de perfil, né? Ele tem que pensar na Então ele tá imaginando todos esses fundamentos, tudo na cabeça dele, e ele só aplica o final, mas não é por isso que ele não tem fundamento ali, enquanto ele tá desenhando também. Pra exemplificar melhor isso tudo, tipo, o seu trabalho, que é extremamente estilizado. Como que você aplica os fundamentos nisso? Eu acho que os fundamentos eles são aplicados justamente aí quando já tem bastante tempo de prática, de forma meio natural, porque no início o ideal de você estudar tanto é de você conseguir aplicar aquilo de forma natural. Igual a questão, os meus personagens estão muito geométricos no geral. Então eu consigo, enquanto estou esboçando eles, usar das formas geométricas para colocar o personagem em perspectiva de uma forma mais simples para mim. Porque eu não vou chegar e desenhar justamente o personagem já final. Eu vou desenhar aquelas formas geométricas em perspectiva, que é muito mais fácil do que desenhar uma anatomia toda completa já em perspectiva. E numa pose ou numa ação. Então isso torna o desenho para mim muito mais rápido de se fazer. Porque eu vou estar trabalhando com massas e blocos em vez de roupas e detalhes e adereços e esses detalhes em geral, que é onde as pessoas acabam se perdendo no início. Qual é a sua rotina de... Você falou como que era estudar na aula, mas como é que pra você, no dia a dia, independente da matéria, independente do que for, como que você se organiza para poder estudar isso? Você tem toda uma rotina, você estuda, você trabalha, você tem muito trabalho, que eu sei da sua rotina de trabalho. Como é que você faz para encaixar o estudo dentro desse tempo de trabalho? É isso que eu quero saber. Porque hoje você é um estudante, ao mesmo tempo você é um profissional, e você precisa estudar. Como que você faz para fazer isso? Ah, tá. Agora complicou. Então tá. Basicamente, qual que é o horário que eu tenho para estudar? É quando eu paro de trabalhar. Geralmente é, sei lá pelas 18, 19 horas. Aí eu tenho que estudar. Junto com... Às vezes eu vou embora esse horário para casa e eu estudo desenho. Mas eu também estudo 3D. A galera que acompanha o podcast sabe. E o meu PC em casa não é bom. Então eu fico aqui na escola estudando. Então, basicamente é isso. Paro de trabalhar. Quando é 3D, eu fico no mínimo 2 horas. Então, vamos supor, eu termino às 18 horas, que não é todo dia que eu consigo. E eu fico até às 8 estudando 3D. E daí eu vou pra casa.
E eu não consigo ficar, por exemplo, vou ficar aqui até 10 horas todo dia estudando. Eu não consigo, porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha saúde mental, sabe? É bom, né? É bom. Eu já me estressei muito por causa disso, por causa de estudo, sabe? E então eu valorizo muito eu ter, sei lá, 2 horas por dia onde eu consigo... relaxar. Tipo, fazer outras coisas que não é o meu trabalho e o meu estudo, sabe? Por mais que eu goste muito de estudar e de desenhar essas coisas. Mas eu preciso de um tempo, sei lá, pra ler, pra jogar, assistir alguma coisa, sabe? Isso eu acho muito importante e eu acho que muita gente esquece disso. Eu considero isso um problema, mas... E não é, né? Tem que ver justamente questão de qual é a urgência que você tem daquele estudo, né? Eu tenho bastante urgência, mas, por exemplo, a leitura, sabe? Eu acho muito importante, sabe? Uhum. Tanto, por exemplo, eu quero desenhar e eu quero fazer modelos legais em 3D. Eu preciso de criatividade para isso. E essas fontes que a gente absorve são importantes, sabe? Mas enfim, eu tenho essa minha rotina de tempo. Eu não vou embora às 8 só porque eu quero jogar videogame, sabe? Eu também tenho, sei lá, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, que eu vou jantar com eles, vou visitar. Senão eu não vejo mais eles, sabe? E eu também considero isso importante. Então, basicamente, é isso. Eu tento reservar pelo menos 2 horas por dia. Ótimo. Quando dá, eu estudo mais. Senão, é isso que eu consigo, sabe? E é bem isso que você falou, né? Cada pessoa tem que ter o tempo que é possível, né? Pra você. Mas o mínimo ideal é justamente que, assim, ideal que eu falo... Ideal não é uma boa palavra, mas o mínimo que eu acho interessante é justamente você tem muito pouco tempo, mas que você consiga deixar aquele tempo ser de forma regular, sabe? Não pensar assim, eu vou estudar 1 hora por dia a hora que der. Se você conseguir ter um horário de estudo, isso ajuda muito você a aprender, porque a rotina ajuda muito você. Essa questão de memorizar as coisas e de aprender, e até de você ter menos preguiça ou não de fazer aquilo. Se você tiver um horário fixo, vai te ajudar bastante. Eu sei que é muito difícil, porque a gente tem 1000 coisas e tal, mas a gente tá dando dicas aqui de como fazer, não de se é fácil ou se é difícil, né? Pô, a vida não é fácil, gente. Então, essa questão de ter um horário fixo. Eu já tive mais foco em estudar fundamentos. Assim, na época, justamente antes de eu começar a trabalhar, porque eu tava aprendendo todo o básico e tal. Hoje, eu ainda continuo estudando, mas os meus estudos, eles são mais intervalados, assim, igual quando libera um tempo do trabalho, sei lá, tem uma semana que eu tô mais tranquilo, porque como freelancer até agora isso rolou, sabe? Agora que eu tô produzindo junto com a Fish, aí já complica um pouco, porque aí eu tô sempre tenho demanda, mas até pouco tempo atrás, quando eu liberava mais dos freelas, aí eu tirava justamente esses tempinhos pra estudar coisas que eu tava achando que tava em déficit ali naquele momento, sabe? Só que aí eu ia sempre no foco do que eu queria também, assim. Um pouco do que eu queria com um pouco do que eu precisava, sabe? Eu dificilmente ia sair de onde eu estava, digamos assim, de onde eu estava, não de um local físico, mas questão de estudo. Eu ia pegar e estudar uma coisa muito, muito, muito diferente do que eu produzia, porque isso é interessante quando você é estudante, você tipo, para todos os locais, digamos assim. Mas quando você tem menos tempo e precisa de fazer mais coisas, aí é interessante que você justamente vá guiando o seu estudo para onde que você quer evoluir. Porque a gente vai estar evoluindo para todas as direções sempre, né? Então você pode mirar essa bússola para algum lugar também. Certo, então definimos muita coisa. Falei várias bosta. Isso é a internet. Como que a gente fecha isso? Como organizar uma rotina de estudo by Rainer Alencar? Variação. Ou seja, você evitar estudar os mesmos temas sempre e de uma vez só. Ou seja, você repartir esses temas em que você consiga estudar eles de forma espaçada e variada. E frequência, né? Ou seja, variação de tema e frequência. Você tem alguma coisa ali, você conseguir estabelecer aqueles horários o máximo possível. Para ser mais fácil para você, porque... Você esperar estar inspirado para fazer as coisas é sempre muito complicado, seja para você criar uma arte nova, seja para você estudar. E quanto mais costume você tem de fazer aquilo, mais fácil é. Vou dar dicas também. Dá dica lá, Murilo, vem lá. Dicas do Murilo. Bom, o que o Rainer falou eu acho que é aplicável para qualquer pessoa, assim. Seja se você já trabalha com isso ou não, você sempre vai ter esse negócio de você voltar ou ter uma frequência de estudos. Mas o que eu vou falar, eu acho que é mais para quem tá no início ainda, sabe? Tá começando a estudar. Eu acho muito importante, se você tá começando, você dá tempo
para cada um dos temas que você está estudando. Então, da mesma forma que eu falei que foi o meu curso de desenho, de fundamentos de desenho aqui na Revolution, pega um tema, sei lá, perspectiva, um ponto de fuga. Fica uma semana estudando isso, o tempo que você tiver à disposição. 2 pontos de perspectiva, estuda um tempo. 3 pontos, estuda um tempo. Luz e sombra, estuda um tempo. Para você conseguir realmente estudar isso, porque o desenho em si, ele é uma ciência, né? Foram anos de muitas pessoas que estudaram técnicas e conceitos que é o que a gente tem hoje nos livros, né? Foram pessoas que desenvolveram isso. Então, você tem que ver com esse olhar um pouco mais analítico, assim, também o desenho, né? Claro que a arte que você vai fazer depois, ela vai ser o que você quiser. Mas enquanto fundamentos, ele é uma coisa bem analítica e que vale a pena você olhar e estudar de uma forma bem racional, assim, sabe? Então, pegar esses fundamentos e estudar eles bastante aos poucos. Porque com pressa você só vai atropelar os passos e pode acabar perdendo alguma coisa no meio do caminho. Até um olho. Até um olho. Então é isso, pessoal. Essa é mais uma Sala 1604 que vai ficando por aqui. Rainer, valeu. Presença, cara. Que isso, é nóis aqui. A gente vai gravar esse podcast aqui um monte ainda. Sou de casa. Maravilha. Lembrando que esse tema aqui foram vocês que pediram, então continuem mandando mensagens, mandem no Insta da escola, mandem no Facebook e nos comentários aqui, que a gente sempre vai fazer os temas que vocês pedirem. É isso aí, galera. Interajam. E a gente não vai fazer sempre os temas que vocês pedirem, não. Só os legais, hein? Então, já que toquei nesse assunto, não deixe de seguir a escola em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pode seguir o Rainer também, se vocês quiserem. Conversem com ele lá, que ele vai adorar responder todas as mensagens que vocês mandarem pra ele. Pois é, pode aparecer lá no Facebook, no Instagram, no ArtStation, no YouTube. Pode chegar lá que a gente responde lá vocês. E é isso, se você tem alguma experiência, alguma visão diferente sobre essa questão dos estudos, dos fundamentos, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar ler e responder vocês. Se você gostou do episódio, deixa um like. Então é isso. Valeu, um abraço e até semana que vem. Hasta, muchachos.